Agora, gente, atenção, hein? Porque nós vamos passar por uma linha emocionante do tempo, mostrando algumas mulheres que fizeram história aqui em Itajaí, uma reportagem super especial. Você vai conhecer figuras inspiradoras que deixaram um eterno legado. Espia. Por gerações, a mulher foi invisível na sociedade. Essa realidade só começou a mudar entre os séculos 19 e 20, depois de muitos movimentos feministas e reformas sociais. A partir daí, ela começou a ser reconhecida como portadora de direitos pelo Estado. Antes, era somente uma propriedade do pai, do marido ou da família. E é pelo século 19 que a gente começa a encontrar os primeiros registros de mulheres que fizeram história em Itajaí. Raquel Liberato Meyer foi uma talentosíssima escritora. Nasceu em 1895 e, apesar de ter dedicado a vida à literatura, foram os filhos que publicaram o primeiro livro dela depois que a mãe já havia morrido. Crônicas e Memórias, uma menina de Itajaí, retrata relatos, histórias de infância e do cotidiano da cidade naquela época. Outra mulher que fez história foi Matilde Burckhardt, conhecida popularmente por Dona Cachorrinha, por causa do sobrenome do primeiro marido dela, Harry Hunt, que significa cachorro em alemão. Ela foi uma grande comerciante e um nome forte na liderança feminina em Itajaí. O comércio dela era um dos mais procurados da cidade, vendia de tudo, desde roupas, louças, bugigangas e até alimentos. O casarão em que ela viveu e funcionou o comércio já foi sede da Fundação Cultural de Itajaí e é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural Municipal. Quando a gente fala de algumas mulheres, a gente tem que pensar na importância que elas tiveram e no protagonismo para abrir portas, abrir caminhos para que outras mulheres possam atuar na conquista desse espaço. E hoje realmente a gente pode ver muitas mulheres já ocupando espaços públicos, ocupando vários lugares na política, no meio jurídico, no meio social, e que são mulheres assim que deixam esse legado de conquistas para toda a sociedade. Em 1940, foi a vez de Antonieta de Barros entrar para a história como a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil. A itajaiense sempre defendeu a educação e os direitos das mulheres. Não podemos deixar de citar a dona Irene Boemer, considerada a primeira dama do rádio itajaiense. Ela começou a carreira como locutora em 1947 e se destacou pela belíssima voz e perfeita dicção. Irene fez história apresentando vários programas e escrevendo colunas no Jornal Diário da Cidade até se aposentar. Essas são só algumas mulheres. Muitas continuam no anonimato ou sequer foram registradas na história. Então, desde a CLT, em 1946, já se buscou uma proteção das mulheres, prevendo direitos trabalhistas, a questão da licença maternidade, igualdade salarial, mas exatamente, ou de forma mais contundente, na Constituição Federal de 1988, é que a gente tem previsto de forma expressa a garantia da igualdade entre homens e mulheres e a proibição de qualquer discriminação, de qualquer distinção entre homens e mulheres. Mas a gente sabe que isso ainda é uma realidade que precisa ser conquistada, apesar de ter essa previsão legal, nós sabemos que na prática as mulheres ainda lutam pela conquista de direitos e dessa igualdade. Elas ainda estão vivas na nossa memória e têm relevância importantíssima porque abriram muitas portas para que outras mulheres seguissem o mesmo caminho e fizessem coisas extraordinárias. A gente não pode deixá-las esquecer. E ainda